E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparado para a nossa leitura diária de hoje, sexta-feira. Feche os seus olhos, vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graça, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de nos alimentarmos através da tua palavra. Abençoe meu irmão, minha irmã, todos que estão aqui comigo, ouvindo, lendo aqui a tua palavra, Senhor, sendo transformado, sendo edificado, restaurado, alimentado. Que nós possamos continuar firmes, Senhor, pois o propósito está findando e a vitória já é nossa, por teu nome, Senhor. Nos ajude hoje, amanhã e muito obrigada, Pai, por tuas misericórdias sobre nós. Perdoa nossos pecados. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em Isaías capítulos 30, 31 e 32 e 1 aos Coríntios, capítulo 5. Então, o capítulo 30 de Isaías diz assim: Ai das nações obstinadas. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Anes, todos se envergonharão, por causa de um povo que lhe é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo dos jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil, Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre no livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões? E aos profetas: não nos revelem o que é certo? Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem seu caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, arrastado e torto, que de repente desaba, inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco, que sirva para pegar brasas de uma lareira, ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Quando o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão. Pois o Senhor é Deus e justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você chamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você entrará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você o jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes pratos. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com focado e pá. No dia do grande massacre, quando cair as torres, regados de água fluirão todo o monte elevado, e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que o desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som de flauta.
ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa, e os levará a ver seu braço descendo, com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades e raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar, será dada ao som de tamborins e harpas. Quanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço, Tofete está pronta já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo, o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Capítulo 31. Ai dos que confiam no Egito. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão de seus carros e na grande força de seus cavaleiros. Mas não olham para o Santo de Israel nem buscam ajuda, que vem do Senhor. Contudo, ele é sábio e pode trazer desgraça. Ele não voltará atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas no Monte Sião, como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas. O Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas, pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor ao ver a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico, anuncia ao Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Capítulo 32. O reino de justiça. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará, com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentira sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água ao sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deixa é justa. Mas o Senhor nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos sobre nobres permanece firme. As mulheres de Jerusalém. Vocês, mulheres de Jerusalém, tão sossegadas, levante-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês, que se sentem seguras, ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra investada de espinhos e roseiras bravas. Sim, plantei por todas as casas cheias de júbilo, e por toda esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva rache a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês são felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. 1 Coríntios, capítulo 5. Imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso?
Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Deus Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E semana que vem estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.